Concurso IBAMA 2025. Instrução Normativa número 17, de 30 de dezembro de 2011. Regulamento Processo Administrativo de Apuração, Determinação e Constituição de Crédito Tributário decorrente da TCFA, no âmbito do IBAMA, o auto de infração por descumprimento das obrigações acessórias daí decorrentes, relativas ao Cadastro Técnico Federal, CTF, e o parcelamento desses valores quando ainda não inscritos em dívida ativa e da outras providências. Artigo 1º. Esta instrução normativa regulamenta o processo administrativo de apuração, determinação e constituição de créditos decorrentes da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental TCFA, no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, do auto de infração por descumprimento das obrigações acessórias relativas ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais CTF, APT, bem como parcelamento do valor desses créditos quando não inscritos em dívida ativa. Capítulo 1. Das definições e classificações. Artigo 2º. Para fins de apuração, determinação, constituição e cobrança de crédito tributário decorrente da TCFA, no âmbito do IBAMA, considera-se órgão ou agente preparador. O servidor do IBAMA que atue junto à fiscalização, à arrecadação ou ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, encarregado da verificação de regularidade da inscrição nesse cadastro, adimplência das obrigações dele decorrentes, inclusive o correto preenchimento das informações de porte, entrega do relatório de atividades exercidas no ano anterior, para a formação e instrução do processo administrativo, e também emissão de intimações, notificações, recebimento e encarte de documentos, defesas e quaisquer outras manifestações ou provas a serem juntadas aos autos, com seu posterior encaminhamento às autoridades julgadoras. Órgão ou autoridade julgadora de primeira instância. O servidor do IBAMA designado individualmente ou em grupo, para julgar impugnações nas unidades do IBAMA nos estados, podendo o respectivo superintendente avocar a competência de julgamento. Órgão ou autoridade julgadora de segunda instância. O servidor do IBAMA lotado na Coordenação Geral de Orçamento e Finanças e designado pela presidência do IBAMA, individualmente ou em grupo, para julgar recursos em segunda e última instância. Coisa julgada administrativa. A preclusão temporal ou consumativa para reforma de julgamento, no caso a. De término do prazo para recurso contra a decisão da autoridade julgadora de primeira instância. Ou b. De ciência do julgamento de autoridade julgadora de segunda instância. Julgamento. A decisão proferida por autoridade julgadora de primeira ou segunda instâncias, na apreciação de impugnações ou recursos, composta de relatório, fundamentação e dispositivo. Decisão final. A decisão para a qual não cabe contestação e proferida. A. Por autoridade julgadora de primeira instância contra a qual não foi interposto recurso no prazo regulamentar. Ou b. Por autoridade julgadora de segunda instância. Compensação. O procedimento pelo qual o sujeito passivo da taxa de controle e fiscalização ambiental requer a extinção de parcela do crédito tributário relacionado ao artigo 17-P da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Parcelamento. O procedimento pelo qual o sujeito passivo de taxa de controle e fiscalização ambiental e de multas pecuniárias decorrentes de descumprimento das obrigações acessórias requer, à unidade do IBAMA em que domiciliado, o pagamento parcelado de débito na forma do que estabelece o artigo 12. Reincidência. Cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, no período de 5 anos, contados da lavratura de auto de infração anterior devidamente confirmado pela autoridade julgadora de primeira instância administrativa, circunstância essa que leva ao agravamento da nova penalidade. Revelia. Não apresentação de impugnação tempestiva, que deve ser declarada nos autos pelo órgão ou agente preparador, para que tenha início a cobrança do crédito tributário. Impugnação. A peça de defesa voluntária que visa contestar elementos de fato e de direito pertinentes à notificação de lançamento de crédito tributário, e instaura a fase litigiosa do procedimento. Recurso. Peça de defesa voluntária, que visa contestar a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância. Remessa necessária. Reexame obrigatório da decisão desfavorável ao IBAMA, proferida pela autoridade julgadora de primeira instância. Circunstância de crime contra a ordem tributária. A constatação de que informação declarada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais para a qual não tenha havido retificação por iniciativa do sujeito passivo, por meio de sistema ou requerimento, tenha resultado a. Em minoração de valor devido. Ou b. Em impedimento do lançamento de crédito. Deferimento. O ato administrativo favorável, parcial ou integralmente, a requerimento que não integre escopo de impugnação, ou recurso, à notificação de lançamento de crédito tributário, por meio de documento próprio ou em comunicação ao requerente, com motivação sintética e dispositivo normativo de fundamentação. E, indeferimento.
O ato administrativo não favorável a requerimento que não integre escopo de impugnação, ou recurso, a notificação de lançamento de crédito tributário, por meio de documento próprio ou em comunicação ao requerente, com motivação sintética e dispositivo normativo de fundamentação. Capítulo 2. Disposições gerais. Seção 1. Do fato gerador, do sujeito passivo e das obrigações acessórias. Artigo 3º. A taxa de controle e fiscalização ambiental, TCFA, é devida em razão do exercício regular do poder de polícia conferido ao IBAMA, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, in loco ou indiretamente, através da análise de dados relativos ao sujeito passivo. Parágrafo 1º. A ocorrência do fato gerador da taxa de controle e fiscalização ambiental independe da quantidade de dias de exercício de atividades potencialmente poluidoras e de utilização de recursos naturais no trimestre. Parágrafo 2º. Os recursos arrecadados com a taxa de controle e fiscalização ambiental terão utilização restrita em atividades de controle e fiscalização ambiental. Artigo 4º. É sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça as atividades potencialmente poluidoras e utilize recursos naturais, conforme constante do anexo 8 da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Parágrafo 1º. A TCFA é devida por estabelecimento, e os seus valores são os fixados no anexo 9 da Lei 6.938. Parágrafo 2º. Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à fiscalização, pagará a taxa relativamente a apenas uma delas, pelo valor mais elevado. Parágrafo 3º. O potencial de poluição, pp, e o grau de utilização, GU, de recursos naturais de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização, encontram-se definidos no anexo 8 da Lei 6.938. Parágrafo 4º. São isentas do pagamento da TCFA as entidades públicas federais, distritais, estaduais e municipais, as entidades filantrópicas assim definidas na legislação, aqueles que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais. Parágrafo 5º. No caso de isenção prevista no parágrafo 4º do caput, a comprovação de enquadramento será realizada em procedimento administrativo, por meio documental ou de diligências diversas. Artigo 4. A. Será lançada de ofício, em regime de registro especial, a taxa de controle e fiscalização ambiental originada do exercício de atividade constante do anexo 8 da Lei nº 6.938, de 1981. Ilícito ou não obrigado à inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais em razão de dispensa de ato autorizativo para exercício de atividade, na forma da regulamentação desse cadastro. Parágrafo único. A impugnação do lançamento previsto no caput será processada nos termos do capítulo 6. Seção 2. Do valor devido e da mora. Artigo 5º. O valor da TCFA varia de acordo com a natureza jurídica e a receita bruta anual do sujeito passivo, e com o potencial de poluição de suas atividades e de utilização dos recursos naturais. Parágrafo 1º. Em relação à receita bruta anual, consideram-se microempresa e empresa de pequeno porte as pessoas jurídicas que se enquadrem, respectivamente, nas descrições dos incisos 1 e 2 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações. Empresa de médio porte. A pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 4.800.000 e igual ou inferior a R$ 12 milhões. Empresa de grande porte. A pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 12 milhões. Parágrafo 2º. Aplicam-se, automaticamente, as alterações legais de faixas de porte descritas no parágrafo 1º do caput. Artigo 6º. A TCFA será devida no último dia útil de cada trimestre do ano civil, nos valores fixados no anexo 9 da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, e o recolhimento será efetuado em conta bancária vinculada ao IBAMA, por intermédio de Guia de Recolhimento da União, GRU, até o 5º dia útil do mês subsequente. Parágrafo 1º. A TCFA não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no artigo anterior será cobrada, devidamente atualizada, com os acréscimos e encargos legais. Parágrafo 2º. Até 3 de dezembro de 2008, aplicam-se a mora no pagamento do débito. Juros de mora de 1%, contados a partir do mês seguinte ao do vencimento. Multa de mora de 20%, reduzida para 10% se o pagamento for efetuado até o último dia do mês subsequente ao do vencimento. E encargo de 20%, calculado sobre o total do débito inscrito em dívida ativa, reduzido para 10% se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução fiscal. Parágrafo 3º. Após 4 de dezembro de 2008, aplicam-se a mora no pagamento do débito. Juros de mora equivalente à variação da taxa Selic, verificada a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento, até o mês anterior ao pagamento e de 1% no mês em que este ocorra. Multa de mora de 33 centésimos por cento por dia de atraso, limitada a 20%. E encargo legal substitutivo da condenação do devedor em honorários advocatícios, após a inscrição do débito em dívida ativa, de 20% sobre o total inscrito, reduzido para 10% se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução. Seção 3.
das obrigações acessórias e de seu descumprimento. Artigo 7º. As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas no anexo 8 da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, e que não estiverem inscritas no respectivo Cadastro Técnico Federal até o prazo ali fixado, incorrem em infração, sem prejuízo da exigência da TCFA devida, devendo ser lavrado o auto correspondente pela fiscalização do IBAMA, de ofício ou a partir de pedido de qualquer servidor, por violação ao artigo 17-I da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, sendo punível com multa de R$50, se pessoa física. R$150, se microempresa. R$900, se empresa de pequeno porte. R$1.800, se empresa de médio porte. R$9.000, se empresa de grande porte. Artigo 8º. O sujeito passivo da TCFA é obrigado a entregar até o dia 31 de março de cada ano, relatório das atividades exercidas no ano anterior, em modelo definido pelo IBAMA, que pode ser eletrônico, para o fim de colaborar com os procedimentos de controle e fiscalização. Parágrafo único. O descumprimento da providência determinada no caput sujeito infrator, nos termos do parágrafo 1º do artigo 17-C, da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, a multa equivalente a 20% da TCFA devida, sem prejuízo da exigência desta, cabendo à fiscalização do IBAMA lavrar o auto de infração correspondente, de ofício ou a partir de informação do descumprimento dessa providência prestada por qualquer servidor do IBAMA, em especial do Cadastro Técnico Federal ou da Coordenação de Cobrança e Controle de Créditos Administrativos, bem como de órgãos ou entidades públicas, municípios, Estados-membros e Distrito Federal. Capítulo 3. Da compensação. Artigo 9º. Quando exista lei estadual ou municipal instituindo taxa de fiscalização ambiental, o valor efetivamente pago pelo sujeito passivo ao Estado ou município, a este título, constitui crédito para compensação com o valor pago a título de TCFA, relativamente ao mesmo ano, até o limite de 60% do tributo federal. Parágrafo 1º. A compensação tratada no caput operar-se-á exclusivamente até o valor efetivamente pago pelo sujeito passivo na esfera estadual ou municipal e, no máximo, corresponderá a 60% do valor pago a título de TCFA, ainda que o valor efetivamente pago à fazenda estadual ou municipal seja superior a esse limite. Parágrafo 2º. A compensação aqui tratada se dá em favor do sujeito passivo, cabendo somente a este o direito de pleiteá-la, ressalvado o previsto no artigo 11 desta instrução normativa, caso em que a GR única já contemplará o valor da TCFA e da taxa de fiscalização ambiental do Estado, que será repassada pelo IBAMA à fazenda estadual correspondente. Parágrafo 3º. O documento de arrecadação relativo à TCFA, nos casos em que não haja cobrança conjunta com a taxa de fiscalização estadual em documento de arrecadação único, não poderá ser emitido a menor, já prevendo a hipótese de compensação, uma vez que o direito a tal instituto é do sujeito passivo, e não do Estado-membro, ficando todavia ressalvada a cobrança na forma do artigo 11 desta instrução normativa. Parágrafo 4º. Valores recolhidos ao Estado, ao município e ao Distrito Federal a qualquer outro título, tais como taxas ou preços públicos de licenciamento e venda de produtos, não constituem crédito para compensação com a TCFA. Parágrafo 5º. A restituição administrativa ou judicial, qualquer que seja a causa que a determine, da taxa de fiscalização ambiental estadual ou distrital, compensada com a TCFA, restaura o direito de crédito do IBAMA contra o estabelecimento, relativamente ao valor compensado. Artigo 10. A compensação será processada na forma da seção 9 do capítulo 6, nos casos em que o recolhimento da taxa de controle e fiscalização ambiental e de taxa de fiscalização ambiental estadual, distrital ou municipal não seja realizado por documento único de arrecadação. Artigo 11. Nos estados, municípios e Distrito Federal, em que já houver convênios firmados com o IBAMA para exercício de atividades de fiscalização ambiental, a cobrança poderá se dar em documento único de arrecadação, mediante assinatura de termo de adesão à GRU única, no qual poderá ser compensado o valor da taxa de igual destinação constitucional paga ao Estado, até o limite de 60% do valor da TCFA, com o repasse posterior dos recursos ao Estado-membro por ordem bancária, ou outro mecanismo que viabilize a transferência do correspondente valor. Capítulo 4. Do parcelamento de débitos relativos à TCFA e dos autos de infração decorrentes das obrigações acessórias relativas ao Cadastro Técnico Federal. Artigo 12. Os débitos junto ao IBAMA vencidos e não pagos, anteriores à inscrição em dívida ativa, relativos à TCFA, e aos autos de infração, resultantes do descumprimento de obrigações acessórias, inclusive do Cadastro Técnico Federal, poderão ser parcelados na esfera administrativa em até 60 prestações mensais e sucessivas, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 17-H, da Lei 6.938 de 1981 e artigo 37-A. Caput, da Lei 10.522 de 2002. Parágrafo 1º. O valor mínimo de cada parcela será de R$ 50 quando o devedor for pessoa natural e de R$ 200 quando o devedor for pessoa jurídica. Parágrafo 2º. O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor do débito consolidado na data do requerimento pelo número de parcelas pretendidas, observados os limites do parágrafo 1º acima. Parágrafo 3º.
o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Artigo 13. O pedido de parcelamento deverá ser formalizado junto à unidade do IBAMA do domicílio do devedor, mediante requerimento com base em modelo constante do anexo 1 desta instrução normativa, devidamente assinado pelo requerente ou pelo representante legal da pessoa jurídica, na forma de seu estatuto ou contrato social ou de seu procurador com instrumento de procuração com poderes específicos para requerer o parcelamento e confessar o débito, e será instruído com Guia de Recolhimento da União, GRU, que comprove o pagamento da primeira parcela, segundo o montante confessado e observado o artigo 12. Cópia do Estatuto ou Contrato Social, se pessoa jurídica, com as respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis pela gestão da empresa. Cópias da cédula de identidade CPF do representante legal da empresa. Instrumento de procuração, com firma reconhecida, acompanhado dos documentos pessoais do procurador, ou sem a firma reconhecida, desde que seja possível ao servidor do IBAMA aferir a autenticidade da assinatura do outorgante, por meio da apresentação de seu documento de identidade ou pela assinatura do instrumento de procuração na presença do servidor. E requerimento de parcelamento assinado pelo contribuinte, conforme anexo 1. Parágrafo 1º. Na hipótese de não apresentação da guia de recolhimento da União a que se refere o inciso 1 do caput, o agente poderá utilizar o relatório Relação de Pagamentos do Sistema de Arrecadação como forma de comprovação de pagamento. Parágrafo 2º. O não atendimento de requisito do parcelamento implicará no indeferimento do pedido, com a comunicação ao requerente na continuidade da cobrança do débito, com a inclusão ou manutenção de inscrição no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal. Artigo 14. Havendo condições tecnológicas para tanto, poderá o IBAMA autorizar e disponibilizar, via web service, o requerimento eletrônico, com assinatura digital certificada e possibilidade de remessa dos documentos mencionados no artigo 13, em arquivos digitais igualmente certificados, processando-se o parcelamento de forma eletrônica. Artigo 15. A recepção, processamento, controle, deferimento e administração dos pedidos de parcelamentos caberá ordinariamente ao setor de arrecadação da unidade do domicílio do devedor, podendo, extraordinariamente, a coordenação de cobrança e controle de créditos administrativos junto à sede do IBAMA avocar essa competência, parcial ou total, para o âmbito de sua circunscrição, nos casos de projetos ou programas específicos de incentivo à recuperação e parcelamentos de créditos. Artigo 16. O pedido de parcelamento, uma vez deferido enquanto não rescindido, suspende a exigibilidade do correspondente débito e faz suspender eventual restrição junto ao CADIM, relativa exclusivamente aos débitos objeto do parcelamento. Parágrafo 1º. Estando em mora o devedor do parcelamento em 3 ou mais parcelas, consecutivas ou alternadas, poderá o IBAMA rescindir o acordo, comunicando o devedor no endereço informado no instrumento de formalização do parcelamento, ainda que eletrônico, devendo o setor de arrecadação remeter o processo com o cálculo atualizado do saldo remanescente à Procuradoria-Geral Federal, PGF, para inscrição em dívida ativa do débito, precedida a remessa da reativação do nome do devedor no CADIM. Parágrafo 2º. Poderá ser solicitado reparcelamento de acordo de parcelamento anterior já rescindido, aplicando-se as disposições relativas ao parcelamento aqui descritas, condicionado o deferimento, porém, ao pagamento de 20% do débito a ser reparcelado, comprovado o pagamento junto com um novo pedido. Artigo 17. O pedido de parcelamento ou reparcelamento importa em confissão irrevogável e irretratável do débito, em qualquer fase do processo de cobrança administrativo, devendo essa circunstância constar do requerimento. Parágrafo único. É possível o parcelamento de débitos ainda em fase de constituição, sem o trânsito em julgado administrativo, observado o artigo 51 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, desde que, no exclusivo interesse do interessado, requeira ele o seu deferimento, devendo constar do pedido, neste caso, a confissão irrevogável e irretratável do débito consolidado e a renúncia irretratável aos meios e recursos disponíveis para impugnação dos créditos parcelados, aperfeiçoando-se, em consequência, o débito. Artigo 18. O pedido de parcelamento implica a anuência do solicitante quanto à eventual verificação da exatidão do montante apurado preliminarmente, por ocasião do processamento do parcelamento, bem como para a correção de eventual erro material havido em relação ao valor total, incluídos aí a eventual multa, juros e correção monetária. Artigo 19. O setor de arrecadação do IBAMA deverá analisar o pedido de parcelamento ou reparcelamento, deferindo ou indeferindo em até 90 dias da data do protocolo, devendo constar do termo de parcelamento a assinatura do responsável pelo setor de arrecadação, podendo ser certificada digitalmente se viabilizado o meio eletrônico para o parcelamento. Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado no caput, sem manifestação conclusiva da autoridade, e desde que as parcelas mensais do período estejam pagas no prazo regulamentar, dar-se-á o deferimento automático, uma vez preenchidos todos os requisitos estando o pedido de parcelamento instruído devidamente, na forma desta instrução normativa. Artigo 20.
Concedido o parcelamento, e com a consolidação da dívida na data do requerimento, para fins de cálculo dos acréscimos legais, será o devedor comunicado por carta com AR, no endereço declinado no pedido, contendo da referida comunicação o valor do débito consolidado, o prazo do parcelamento e a dedução das parcelas pagas até então, bem como o número de parcelas restantes. Parágrafo 1º. As prestações do parcelamento concedido vencerão no último dia de cada mês, mesma data em que deverão ser pagas as parcelas a vencer no prazo de deferimento. Parágrafo 2º. Se indeferido o parcelamento, será igualmente comunicado o devedor pelo setor de arrecadação. Artigo 21. Após a inscrição em dívida ativa, a competência para a concessão, controle e administração do parcelamento cabe aos órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal, PGF, onde deverá ser requerido na forma estabelecida em ato próprio. Capítulo 5. Do lançamento e do auto de infração. Seção 1. Do lançamento. Artigo 22. A TCF-A é sujeita à modalidade de lançamento por homologação, devendo o sujeito passivo promover os atos necessários ao pagamento do tributo sem a necessidade de atuação prévia por parte da administração. Artigo 23. Verificando-se que o lançamento sujeito à homologação não se deu, ou que apesar de implementado não foi pago ou foi em valor inferior ao devido, deverá ser promovido o lançamento de ofício no primeiro caso e lançamento de ofício substitutivo ou complementar nas demais hipóteses, notificando-se o sujeito passivo, conforme anexo 3 desta instrução normativa. Parágrafo 1º. O lançamento mencionado no caput poderá ser realizado pelo setor de arrecadação das unidades do IBAMA nos estados do domicílio do sujeito passivo, ou pela coordenação de cobrança administrativa e processo fiscal. Parágrafo 2º. No caso de alteração de valor da TCF-A decorrente de mudança no porte do sujeito passivo junto ao Cadastro Técnico Federal, o lançamento complementar, que receberá novo número de débito, implicará a cobrança das diferenças desde a data do fato gerador, respeitado o prazo decadencial de 5 anos, contados a partir da alteração havida no cadastro. Parágrafo 3º. As notificações e intimações efetivadas antes desta instrução normativa continuam válidas para todos os efeitos. Seção 2. Do auto de infração. Artigo 24. Quando o sujeito passivo não houver efetivado sua inscrição junto ao Cadastro Técnico Federal, conforme previsão do artigo 17 ou não tendo gerado e entregue os relatórios de que trata o artigo 17-C, ambos da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, e observado o prazo decadencial de 5 anos, deverão ser lavrados os seguintes autos de infração, com prazo de 30 dias para impugnação, notificando-se o infrator, segundo o modelo do anexo 4 desta instrução normativa e conforme o caso. Em decorrência da não inscrição no CTF, conforme previsto no artigo 7º desta instrução normativa. Quando não entregue ou entregue além do prazo, o relatório das atividades exercidas no ano anterior, conforme previsto no artigo 8º desta instrução normativa, calculando-se neste caso a multa sobre o valor devido a título de TCF-A no período de 1 ano. Parágrafo 1º. A lavratura dos autos de infração tratados no caput caberá à fiscalização do IBAMA, de ofício, ou a partir de informação do descumprimento da obrigação prestada por qualquer servidor do IBAMA, em especial do Cadastro Técnico Federal, do setor de arrecadação, bem como de órgãos ou entidades públicas, municípios, Estados-membros e Distrito Federal, com o prazo de 30 dias para impugnação ou pagamento. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo a que se refere o caput deste artigo, o valor da penalidade sofrerá os acréscimos legais. Parágrafo 3º. No mesmo prazo do caput, o autuado poderá efetuar o pagamento com a redução de 30%, ou realizar o depósito do valor da autuação. Parágrafo 4º. Após o julgamento definitivo da infração, o autuado terá o prazo de 5 dias para efetuar o pagamento da penalidade, corrigida na forma do parágrafo 1º do artigo 3º, com a redução de 30%. Parágrafo 5º. As notificações e intimações de autos de infração efetivadas antes desta instrução normativa continuam válidas para todos os efeitos. Capítulo 6. Do processo de apuração, determinação, constituição e cobrança de créditos decorrentes da TCF-A e do descumprimento de obrigações acessórias em relação ao Cadastro Técnico Federal. Seção 1. Dos atos e termos processuais. Artigo 25. Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma determinada, conterão somente o indispensável à sua finalidade, sem espaço em branco e sem entrelinhas, rasuras ou emendas não ressalvadas. Parágrafo único. Os atos e termos processuais a que se refere o caput deste artigo poderão ser encaminhados de forma eletrônica ou apresentados em meio magnético ou equivalente, mediante certificação digital, se existente estrutura tecnológica e sistemas aptos à viabilização do meio digital. Artigo 26. A autoridade local fará realizar, no prazo de 30 dias, os atos processuais que devam ser praticados em sua jurisdição, por solicitação de outra autoridade. Artigo 27. Salvo disposição em contrário, o servidor executará os atos processuais no prazo de 8 dias. Seção 2. Dos prazos. Artigo 28. Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Seção 3. Do procedimento. Artigo 29. O procedimento fiscal substitutivo do lançamento por homologação relativo à TCFA não paga ou paga parcialmente, bem como do lançamento de ofício decorrente da ausência de lançamento por homologação, nos casos em que a devida TCFA tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor do setor de arrecadação, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto para pagamento do tributo apurado, ainda que de valor remanescente, quando caso, e facultando a apresentação de defesa, com prazo de 30 dias corridos, a contar da ciência da notificação, devidamente comprovada por aviso de recebimento, ou outro meio que demonstre inequívoco conhecimento do fato pelo sujeito passivo. Verificado o descumprimento de obrigação de inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, o setor de arrecadação providenciará a. O lançamento de ofício na forma do inciso 1 do caput. b. Comunicação ao Núcleo de Qualidade Ambiental, para fins de inscrição de ofício no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. c. E comunicação à fiscalização do IBAMA para a lavratura do auto de infração, nos termos do artigo 24. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2, o processo administrativo correspondente será instruído com pesquisa a cargo de servidor do IBAMA, do Cadastro Nacional de Atividade Econômica, CNAE, constante do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ do infrator, se possível, bem como de informações outras que possam corroborar a inclusão do sujeito passivo no cadastro, inclusive obtidas junto Estados-membros, municípios e Distrito Federal e outros órgãos da administração federal. Direta, autárquica ou fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista. Parágrafo 2º. No caso do inciso 2 acima, serão extraídas cópias do processo, contendo os documentos e dados apurados até a pesquisa realizada pelo servidor, acima mencionada, formando-se autos apartados e remetendo-se ao técnico ou analista competente para a lavratura e cadastramento do auto de infração correspondente. Parágrafo 3º. O início do procedimento pelo IBAMA exclui a espontaneidade do sujeito passivo. Artigo 30. Os atos e termos decorrentes de atividade de apuração, determinação e constituição dos créditos decorrentes da taxa de controle e fiscalização ambiental instruirão processo administrativo eletrônico. Artigo 31. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade decorrente do descumprimento das obrigações relacionadas a TCFA e Cadastro Técnico Federal serão formalizadas em notificações de lançamento ou autos de infração, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Parágrafo 1º. As notificações de lançamento de que trata o caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de prova. Parágrafo 2º. Os autos de infração de que trata o caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de prova. Parágrafo 3º. Os procedimentos de que trata esta instrução normativa serão válidos, mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo. Parágrafo 4º. A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer. Parágrafo 5º. O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário. Artigo 32. A notificação de lançamento relativa à TCFA será expedida pelo setor de arrecadação da localidade em que sediado o sujeito passivo, podendo, extraordinariamente, a coordenação de cobrança e controle de créditos administrativos junto à sede do IBAMA avocar essa competência, parcial ou total, e conterá obrigatoriamente a qualificação do notificado, o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação, a disposição legal infringida, se for o caso, o prazo para impugnação de 30 dias. A assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, podendo, se emitido por meio eletrônico, constar impresso próprio ou ser objeto de certificação digital. Parágrafo 1º. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico, mas dela poderá constar assinatura certificada digitalmente. Parágrafo 2º. Fica terminantemente vedado ao órgão ou agente preparador a inclusão de novas competências relativas a TCFA em intimações ou notificações posteriores no curso do processo, além daquelas já inseridas na notificação que deu origem ao procedimento, devendo as competências posteriores, se o caso, ser objeto de constituição de novo processo administrativo. Parágrafo 3º. Uma mesma notificação poderá ser objeto de vários débitos ou competências, assegurada a possibilidade de impugnação de cada um deles, de forma autônoma. Artigo 33. O auto de infração decorrente de descumprimento de obrigação relativa ao CTF ou TCFA será lavrado pela fiscalização do IBAMA, no local da verificação da falta ou na unidade do IBAMA, e conterá obrigatoriamente a qualificação do autuado, o local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato,
A disposição legal infringida e a penalidade aplicável. A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 dias. A assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, podendo, se emitido por meio eletrônico, constar impresso próprio ou ser aposta por meio de certificação digital. Artigo 34. O servidor que verificar a ocorrência de infração à legislação tributária ambiental federal e não for competente para formalizar a exigência, comunicará o fato ao órgão ou servidor competente e à sua chefia, por meio eletrônico preferentemente, que adotará as providências necessárias. Artigo 35. A impugnação da exigência ou da notificação instaura a fase litigiosa do procedimento. Artigo 36. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador, no prazo de 30 dias, do setor de arrecadação junto à unidade autuante ou notificante, contados da data em que for feita a intimação da exigência ou notificação. Artigo 37. A impugnação mencionará a autoridade julgadora a quem é dirigida, a qualificação do impugnante, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que a justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. Se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. Parágrafo 1º. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso 4 deste artigo. Parágrafo 2º. É defeso ao impugnante ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. Parágrafo 3º. Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. Parágrafo 4º. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que a. Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior. B. Refira-se a fato ou a direito superveniente. C. Destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Parágrafo 5º. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. Parágrafo 6º. Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se couber e for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. Artigo 38. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Artigo 39. O órgão ou agente preparador informará nos autos, por ocasião do encaminhamento do processo a julgamento, se o infrator é reincidente, conforme definição da lei específica, se essa circunstância não tiver sido declarada na formalização da exigência. Artigo 40. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Parágrafo 1º. Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização, a autoridade designará servidor para, como perito do IBAMA, a ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo se houver sido indicado a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem executados. Parágrafo 2º. Os prazos para a realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo da autoridade. Parágrafo 3º. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência ou notificação, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar, devolvendo-se ao sujeito passivo o prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. Parágrafo 4º. Para fins de recolhimento da taxa de controle e fiscalização ambiental, não retroagem as alterações normativas de enquadramento de atividades do anexo 8 da Lei nº 6.938, de 1981. Parágrafo 5º. A retificação de declaração no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, ficando expressamente vedada a eventual restituição de valores advindos das alterações cadastrais que não estejam devidamente documentadas. Parágrafo 6º. Quando a autoridade julgadora de primeira instância reconhecer alegação de erro de enquadramento ou de porte, conforme regramento vigente no período de exercício, caberá a retificação da declaração de atividade ou de porte. Artigo 41. No caso de obrigação tributária não cumprida, nem impugnada no prazo de 30 dias, operar-se-á a revelia automaticamente. E estará devidamente constituído o crédito tributário da taxa de controle e fiscalização ambiental, e de auto de infração lavrado por descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo 1º. Na hipótese do caput, o órgão ou agente preparador declarará a revelia nos autos, comunicando ao devedor, no prazo de 15 dias, a existência do débito passível de inscrição no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, fornecendo todas as informações pertinentes ao débito. Parágrafo 2º. Os autos serão mantidos sob a carga do órgão ou agente preparador pelo prazo de até 90 dias, contados da comunicação do devedor prevista parágrafo 1º do caput, para fins de cobrança amigável. Parágrafo 3º. Da comunicação referida no parágrafo 1º do caput, constará a possibilidade de parcelamento do débito em até 60 parcelas, limitada a cada uma delas ao mínimo de R$ 50, se pessoa física, e de R$ 200, se pessoa jurídica. Parágrafo 4º. Independentemente da revelia, qualquer alteração ulterior ao auto de infração ou lançamento de crédito tributário resultante de incorreções, omissões ou inexatidões deverá ser precedida de homologação motivada, que será notificada ao sujeito passivo na hipótese de majoração da quantia devida. Parágrafo 5º. No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo original. Parágrafo 6º. A comunicação referida no parágrafo 1º do caput atenderá ao modelo do anexo 5. Parágrafo 7º. É vedada a concessão de prazo para impugnação ou recurso na comunicação referida no parágrafo 1º do caput. Artigo 42. A inclusão no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal ocorrerá em 75 dias após a expedição da notificação de que trata o parágrafo 1º do artigo 41. Parágrafo único. O processo administrativo fiscal será encaminhado ao órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal competente para a cobrança extrajudicial ou judicial no prazo de 15 dias, contado da providência de que trata o caput. Seção 4. Da intimação. Artigo 43. Far-se-á a intimação pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar. Por via postal, telegráfica, ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no endereço do sujeito passivo constante do Cadastro Técnico Federal, do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, ou indicado no ato da autuação ou no curso do processo administrativo. Por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante a. Envio ao sujeito passivo de comunicação por e-mail ou outro meio que reste confirmado nos autos o recebimento. B. Ou registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. Parágrafo 1º. Quando resultar infrutífera a intimação real por um dos meios previstos neste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado no endereço da administração tributária na internet, em dependência franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação, ou uma única vez em órgão da imprensa oficial. Parágrafo 2º. Considera-se feita a intimação na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal. No caso do inciso 2 do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, 15 dias após a data da expedição da intimação. Se por meio eletrônico, 15 dias contados da data registrada. A. No comprovante de entrega ao sujeito passivo. B. Ou no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo, inclusive confirmação de e-mail enviado ou ciência da decisão obtida junto ao sistema de cobrança de créditos do IBAMA, mediante utilização de senha específica para esse fim. 15 dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. Parágrafo 3º. Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos à ordem de preferência. Parágrafo 4º. Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária, e o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo. Parágrafo 5º. O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. Seção 5. Da competência. Artigo 44. O preparo do processo compete ao órgão ou agente preparador notado ou em exercício, ainda que temporário ou ad hoc, da localidade em que situada a autoridade julgadora de primeira ou segunda instância, conforme a fase processual. Parágrafo 1º. O órgão ou agente preparador, por ocasião da remessa a julgamento, deverá anotar nos autos a existência de reincidência. Parágrafo 2º. Quando o ato for praticado por meio eletrônico, o preparo do processo administrativo poderá ser deslocado para a unidade da administração diversa da prevista no caput deste artigo. Artigo 45. O julgamento do processo caberá, conforme a instância, à autoridade julgadora de primeira ou segunda instância. Parágrafo único.
O presidente do IBAMA ou o superintendente estadual poderão designar, no âmbito de suas circunscrições, servidores ou grupos de servidores, de caráter temporário, no âmbito da coordenação de cobrança e controle de créditos administrativos ou do setor de arrecadação com competência para julgamento monocrático de processos que envolvam valores reduzidos, que poderão funcionar nas cidades onde estão localizadas as correspondentes superintendências ou na sede. Artigo 46. No âmbito do processo administrativo de apuração, determinação e constituição de débito relativo à TCFA, ou ao descumprimento de obrigações acessórias do Cadastro Técnico Federal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, se não houve pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, por decisão definitiva plenária deste sodalício. Parágrafo único. Poderão, entretanto, fundamentar sua decisão com base em a. Súmula da Advocacia Geral da União, na forma do artigo 43, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993. B. Ou pareceres do Advogado-Geral da União, aprovados pelo Presidente da República, na forma do artigo 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. Seção 6. Do julgamento em primeira instância. Artigo 47. Os processos remetidos à autoridade julgadora de primeira instância serão qualificados e identificados, tendo prioridade de julgamento aqueles em que estiver presente circunstância de crime contra a ordem tributária, ou com valor original de notificação de lançamento de crédito tributário acima de R$50 mil. Parágrafo 1º. Os processos serão julgados na ordem e no prazo máximo de 30 dias a partir da remessa pelo órgão preparador à autoridade julgadora de primeira instância, observada a prioridade de que trata o caput. Parágrafo 2º. Configurada a coisa julgada administrativa nos processos que se enquadrem na hipótese do inciso 1 do caput, os autos serão encaminhados ao superintendente estadual para verificação de necessidade de efetuar comunicação de crime contra a ordem tributária. Artigo 48. Na decisão em que for julgada a questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará os motivos do deferimento ou indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso e em qualquer hipótese, será dada ciência ao sujeito passivo ou autuado. Artigo 49. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. Artigo 50. Os laudos ou pareceres de entidades de direito público poderão subsidiar a decisão da autoridade julgadora em relação aos aspectos técnicos e jurídicos. Parágrafo único. A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a autoridade julgadora de solicitar outros, a quaisquer dos órgãos referidos neste artigo. Artigo 51. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como as razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências, ressalvada a hipótese do artigo 41. Parágrafo único. A existência de reincidência somente será analisada por ocasião do julgamento do mérito, ficando eventual impugnação do interessado diferida para o momento do recurso da decisão de primeira instância ou em se tratando de decisão de última instância, pelo prazo de 15 dias. A partir da ciência desta, em incidente de impugnação de reincidência sem natureza recursal, de única instância que se acolhido, excluirá da decisão final os efeitos da reincidência e se rejeitado, não poderá ser renovado. A qualquer título. Artigo 52. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão ou na notificação, inclusive quanto ao enquadramento legal, poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo, se dos termos ali constantes for possível a compreensão dos fatos imputados ou do fato gerador correspondente. Artigo 53. Da decisão da autoridade julgadora de primeira instância caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, a ela dirigido dentro dos 30 dias seguintes à ciência da decisão recorrida. Artigo 54. Para a decisão de primeira instância, haverá remessa necessária, quando exonerar sujeito passivo de crédito tributário decorrente da taxa de controle e fiscalização ambiental com valor original de notificação de lançamento de crédito tributário acima de R$50 mil. Por avocação, o Serviço de Administração do Processo Fiscal tiver ciência de descumprimento da formalidade do inciso 1 do caput, observado que dispõe o artigo 54-A. Ou eventual inconformidade de decisão de primeira instância, caracterizada na motivação da avocação e não se aplicando o previsto no artigo 54-A. Artigo 54-A. Não haverá remessa necessária, independentemente de valor, para a decisão que estiver fundada em pronunciamento técnico da unidade responsável, no âmbito dos Estados ou do Distrito Federal, pelo enquadramento das pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Em alteração de porte econômico instruída de documentação comprobatória. Em verificação de inatividade de empresa no período impugnado, instruída de documentação comprobatória.
ou em súmula administrativa proposta pelo Serviço de Administração do Processo Fiscal e aprovada pela Presidência do IBAMA. Parágrafo 1º. Os processos serão julgados na ordem e no prazo máximo de 30 dias a partir da remessa pelo órgão preparador à autoridade julgadora de segunda instância, observada a prioridade de que trata o caput do artigo 47. Parágrafo 2º. Configurada a coisa julgada administrativa, o processo será encaminhado à Coordenação Geral de Orçamento e Finanças, para verificação e encaminhamento de comunicação de eventual crime contra a ordem tributária. Artigo 55. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção. Artigo 56. Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração. Seção 7. Do julgamento em segunda instância. Artigo 57. O recurso interposto da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância será encaminhado à autoridade julgadora de segunda instância, sendo antes preparado pelo órgão ou agente preparador em segunda instância, que apontará a existência ou não da reincidência do recorrente, se ainda não anotada nos autos, caso em que será observado o disposto no parágrafo único do artigo 51. Artigo 58. Havendo dúvida jurídica ainda pendente, que não subsumida a ato normativo, inclusive súmulas já existentes no âmbito da Advocacia Geral da União AGU, poderá a autoridade julgadora solicitar parecer técnico à Procuradoria Federal especializada junto ao IBAMA para subsidiar sua decisão. Parágrafo 1º. Não serão objeto de consultas na forma do caput questões relativas à matéria fática de qualquer ordem. Há questões técnicas, inclusive de caráter administrativo, que não eminentemente jurídicas. Há matérias já disciplinadas em atos normativos vigentes, inclusive súmulas e orientações jurisprudenciais normativas de quaisquer dos órgãos da Advocacia Geral da União, AGU. Parágrafo 2º. Caso entenda não estar evidenciada a existência de dúvida jurídica nas consultas de que trata o caput deste artigo, a Procuradoria Federal especializada junto ao IBAMA da competente circunscrição promoverá a restituição dos autos ao órgão consulente mediante despacho fundamentado. Artigo 59. Do julgamento pela autoridade julgadora de segunda instância não caberá recurso, exceto, se o caso, o incidente de impugnação de reincidência, que trata o parágrafo único do artigo 51. Artigo 60. Não cabe pedido de reconsideração de decisão da autoridade julgadora de segunda instância. Artigo 61. O órgão preparador dará ciência ao sujeito passivo da decisão da autoridade julgadora de segunda instância, intimando, quando for o caso, a cumpri-la no prazo de 30 dias. Seção 8. Da retificação de porte de empresa. Artigo 61-A. O requerimento de alteração de porte econômico, declarado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, será dirigido ao setor de arrecadação das unidades do IBAMA nos estados que procederá à alteração após análise dos documentos comprobatórios, decidindo justificadamente pelo deferimento parcial ou integral, ou pelo indeferimento. Artigo 61-B. No caso de requerimento passível de deferimento, a retificação de porte será realizada por meio de vistoria do dado no sistema, instruída de documentação comprobatória. E limitar-se a exercícios anteriores, salvo nos casos em que a empresa já tenha, no exercício corrente, encerrado inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais. Artigo 61-C. Será indeferido de plano o requerimento que se refira à retificação de porte do exercício corrente, executável pela empresa por meio de sistema. Não apresente a relação de documentos obrigatórios, na forma de regulamentação da Diretoria de Planejamento, Administração e Logística. Ou implique alteração de valor de crédito notificado, hipótese em que o administrado será informado da necessidade de impugnação, nos termos do artigo 36. Artigo 61-D. Se o requerimento a que se refere o artigo 61-A contiver pedido de alteração de outros dados do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, o requerimento será submetido à análise do Núcleo de Qualidade Ambiental. E o setor de arrecadação comunicará ao interessado o resultado do requerimento. Artigo 61-E. No prazo de até 30 dias, a contar da ciência de deferimento parcial ou de indeferimento a que se referem os incisos 1 e 2 do artigo 61-A, caberá recurso administrativo motivado e dirigido à coordenação de cobrança administrativa e processo fiscal, que indeferirá de plano, se o recurso se referir às hipóteses do artigo 61-C. Se o recurso não apontar especificamente os elementos de fato ou de direito que o justifique. Se houver reiteração de recurso indeferido. E que comunicará ao interessado o resultado do requerimento. Seção 9. Da compensação de crédito. Artigo 61-F. O requerimento de compensação de crédito a que se refere o artigo 10 será dirigido ao setor de arrecadação das unidades do IBAMA nos estados conforme domicílio do requerente mediante documento comprobatório de pagamento de taxa ambiental estadual, distrital ou municipal. Artigo 61-G. O setor de arrecadação das unidades do IBAMA nos estados decidirá, após conferência de dados e justificadamente pelo deferimento parcial ou integral
ou indeferimento. Artigo 61-H. No caso de requerimento passível de deferimento, será admitida a compensação da taxa de controle e fiscalização ambiental, no limite de até 60%, referente a mesmo exercício, e para crédito não quitado. Artigo 61-I. Será indeferido de plano o requerimento que não se refira à compensação prevista no artigo 17-P da Lei 6.938, de 1981, ou que não apresente documento hábil à comprovação de pagamento de taxa ambiental estadual, distrital ou municipal. Artigo 61-J. Será indeferida a compensação da taxa de controle e fiscalização ambiental quitada, fundamentada em pagamento posterior de taxa ambiental estadual, distrital ou municipal referente ao mesmo trimestre. Parágrafo único. Não se aplica o previsto no caput, quando a compensação se referir a crédito de trimestre do mesmo exercício de taxa de controle e fiscalização ambiental ainda não paga. Artigo 61-K. Constatada eventual inconsistência entre a documentação comprobatória e o efetivo pagamento de taxa, o requerimento será indeferido, e cópia do processo será remetida à entidade estadual, distrital ou municipal recolhedora da taxa. Artigo 61-L. No prazo de até 30 dias, a contar da ciência de deferimento parcial ou de indeferimento a que se referem os incisos 1 e 2 do artigo 61-G, caberá recurso administrativo motivado e dirigido à coordenação de cobrança administrativa e processo fiscal, que indeferirá de plano, se o recurso não apontar especificamente os elementos de fato ou de direito que o justifique, ou se houver reiteração de recurso indeferido. Inciso 2º. Comunicará ao interessado o resultado do requerimento. Capítulo 7. Das nulidades. Artigo 62. São nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Parágrafo 1º. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Parágrafo 2º. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. Parágrafo 3º. Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Parágrafo 4º. O comparecimento do sujeito passivo ou interessado nos autos do processo administrativo, inclusive por procurador, supra eventual ausência de intimação ou notificação de ato, em especial quando requeira a juntada de documentos ou procurações, a presente defesa, impugnação ou outra manifestação que importe em conhecimento dos fatos ali imputados. Artigo 63. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas com o refazimento do ato administrativo quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. Artigo 64. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade. Capítulo 8. Disposições finais e transitórias. Artigo 65. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da exigibilidade do tributo ou multa aplicada não será executada decisão administrativa relativamente à matéria sobre que versar a ordem de suspensão, mas deverá ser concluído o processo de constituição do crédito que, entretanto, não poderá ser cobrado na vigência da determinação judicial. Parágrafo único. Se a medida referir-se exclusivamente à cobrança de específico débito decorrente de TCFA ou auto de infração, estes poderão ser renovados se sustentados por infrações ou fatos geradores distintos daqueles discutidos judicialmente, salvo quando a suspensão judicia expressamente excluir a possibilidade de nova autuação ou notificação de lançamento em tais circunstâncias. Artigo 66. A destinação de mercadorias ou outros bens apreendidos ou dados em garantia de pagamento do crédito tributário ou da multa de que tratam a presente instrução normativa obedecerá às normas estabelecidas na legislação aplicável. Artigo 67. Os documentos que instruem o processo poderão ser restituídos, em qualquer fase, a requerimento do sujeito passivo, desde que a medida não prejudique a instrução e deles fique cópia autenticada no processo. Artigo 68. O disposto nesta instrução normativa não prejudicará a validade dos atos praticados antes de sua vigência. Parágrafo único. Não se modificarão os prazos concedidos iniciados antes da entrada em vigor desta instrução normativa. Artigo 69. Revogam-se as disposições em contrário. Gostou do vídeo? Ajuda nos estudos? Se gostou, deixa um like. E se inscreva no canal para mais vídeos. Concurso IBAMA 2025.